Boa noite a todos. Obrigado por me terem dado esta oportunidade de falar um bocadinho sobre o fogo. Depois deste momento mais forte que o Álvaro aqui proporcionou, vamos tentar falar dele de uma forma não tão forte, porque isso já todos assistimos. O fogo foi um elemento bastante falado, infelizmente demasiado falado durante este ano. Todos ouvimos falar muita gente sobre eles, e só pelas más razões. O meu tema chama-se Viver com o Fogo e podia-se chamar também Evoluir com o Fogo, porque de facto é disso que se trata. Há mais ou menos 50 mil anos, o homem deu um salto muito grande na evolução dele, e deu esse salto, não só por isso, claro, ou se calhar não foi por isso, mas muito ajudado, porque aprendeu a dominar um dos elementos mais fortes da natureza, o fogo, do qual tinha pavor, como é normal, como todos temos hoje quando vivemos situações de incêndio e de incêndios extremos, como tivemos este ano em Portugal. E, portanto, a partir desse momento, o homem teve uma evolução bastante forte ao longo dos tempos e, trabalhando muito com esse elemento, foi uma ajuda muito grande para, digamos, domesticar de alguma forma, entre parênteses, a natureza. Isto porquê? Porque primeiro utilizou-o para caçar, e, portanto, para caçar animais selvagens, o fogo era um ótimo utensílio porque conduzia os animais para onde o homem queria que eles fossem, porque aí eram mais fáceis de caçar, onde nem tinha trabalho nenhum, era só apanhá-los no fim. Mais tarde para a pastorícia, para preparar territórios para a pastorícia, para a renovação de pastagens, para abrir zonas para a pastorícia. E depois já na fase de ser um animal sedentário, para a preparação de territórios para a agricultura, forma que ainda hoje é utilizada em alguns territórios do nosso planeta. E, portanto, com tanto uso de fogo, em particular no nosso clima mediterrâneo, apesar de nós não sermos banhados pelo Mediterrâneo, temos uma forte influência deste clima, que tem uma particularidade única do mundo, em que a estação mais quente do ano coincide com a estação mais seca do ano. Nós temos ainda outra particularidade. A maior parte dos países com clima mediterrâneo, e estamos a falar de todos os países da bacia mediterrânica, da Califórnia, do sul da África do Sul, portanto da província do Cabo, e da Austrália. São os únicos territórios no mundo em que têm esta particularidade que nós, que vivemos com ela, crescemos com ela, nos parece normal, de facto coincidir o período mais quente com o período mais seco do ano. Ao contrário dos outros países da bacia mediterrânica, sobretudo dos norte da África, do nascente Mediterrâneo, nós temos uma influência também atlântica. E o que é que nos dá essa influência atlântica? Dá-nos muita chuva durante o período em que temos chuva. Portanto, a seca é igual, quando há seca não há chuva, e aquilo que temos quando temos chuva é que temos territórios no centro e no norte do país que têm, mais ou menos grosso modo, entre 1.500 milímetros de água e 2.500, ou seja, temos muito mais chuva que a maior parte dos outros países que estão de facto na bacia mediterrânica. Isso deu a uma facilidade muito grande do uso do fogo. Como temos um período seco muito grande, é fácil de utilizar, e como temos vegetação que depois tem muita água e se desenvolve rapidamente, portanto nós ao longo do tempo fomos habituando a nossa natureza e ela a nós próprios a ter fogo e a recuperar com o fogo. E portanto temos um ecossistema que está extremamente adaptado ao fogo. E, portanto, aquilo que nós precisaremos hoje é de continuar a evoluir com o fogo, mas já numa perspectiva diferente. E não temos evoluído, temos se calhar regredido. Porque se calhar hoje, e porque é que temos tantos incêndios rurais? Porque continuamos a usar o fogo muitas vezes indevidamente e inconscientemente, como se ainda estivéssemos nessas alturas. Porque tivemos muita legislação, muito desenquadramento, que deixou quase, que digamos, pode-se dizer que dirigiu utilizações racionais do fogo, ou que as dificulta para utilizações irracionais. E neste aspecto também podemos dizer que temos muita inconsciência quando usamos demasiado fogo. Somos dos países do mundo, por quilómetro quadrado, que temos maior densidade de ignições, portanto de fogos postos, e pior ainda é que muitas dessas ignições são postas de forma inconsciente, e portanto por isso tudo é que temos tantos incêndios rurais. Porque serão os incêndios progressivamente mais violentos e catastróficos? Esta é a grande pergunta que nos pomos. Quer dizer, de facto, nós este ano assistimos a situações de incêndios que ultrapassam aquilo que nós chamamos, na gíria mais técnica, a capacidade de extinção, ou seja, que são fogos, podemos dizer, em palavras mais do norte, medonhos, em que têm velocidades de propagação muito altas. O incêndio de Pedrógão, por exemplo, a dada altura, durante alguns minutos, teve uma velocidade de propagação de 15 km por hora. São coisas praticamente impensáveis no domínio do estudo dos fogos. Um fogo violento tem 2 km por hora de propagação. E, portanto, há de facto situações episódicas que levam a que eles sejam piores. Porque é que eles são piores? Por situações particulares da meteorologia, pelo ano que tínhamos com esta seca toda acumulada e por coisas que já vêm de muitos anos. Por uma situação, de facto, de homogeneização dos nossos territórios rurais.
Ou seja, nós temos cada vez menos pessoas a viver nos territórios do interior, nas zonas serranas, temos cada vez menos agricultura nessas áreas, cada vez menos pastorícia, e portanto o que temos é que a paisagem vai ficando homogeneizada em termos, estou a falar em termos de comportamento de fogo. O que conduz o fogo são fundamentalmente as vegetações rasteiras ou material morto, os arbustos, as ervas quando as há, ou a folhada, a manta morta que existe a nível do solo. E portanto nesse aspecto o território todo vai ficando muito parecido, uns têm mais árvores, menos árvores, as espécies são diferentes, mas em termos deste coberto superficial é tudo muito parecido. E tivemos ainda uma outra coisa, que foram os incêndios muito grandes de 2003 e 2005, que também nos ajudaram a homogeneizar este território. Ou seja, temos territórios muito vastos em que o fogo não tem alterações de comportamento. Tudo isto, associado depois a condições climatéricas extremas, fez com que tivéssemos, de facto, fogos de secura e depois de alguns ventos particulares, que tivemos, e trovoadas secas, tivéssemos fogos acima daquilo que estávamos habituados a ter. Nós sabemos que eles existem de outra parte do mundo, não houve aqui nenhum fenómeno que fosse, digamos, quase extraterrestre. Houve um fenómeno que é conhecido, que é raro e que aqui aconteceu, mas que se sabia que podia acontecer mesmo antes dele acontecer, sobretudo na situação dos incêndios de outubro. E, portanto, daí nós temos estes incêndios progressivamente mais violentos e catastróficos, sobretudo nesta situação particular deste ano. Aquilo que nos interessa antes de mais responder é como é que nós podemos evitar que haja tantas pessoas mortas em incêndios florestais. Áreas ardidas nós já estávamos mais ou menos habituados. Em 2003 arderam-nos cerca de 400 mil hectares, mais de 400 mil. Em 2005 arderam-nos 300 mil hectares. Fomos perdendo algumas vidas ao longo destes anos, vidas importantes, qualquer uma que se perda de extrema importância, mas de facto nunca nesta escala. E este ano tivemos uma escala como nunca tínhamos tido. Nós podemos pegar em muitas razões históricas e, de facto, algumas das razões históricas são nós estamos menos preparados para viver com o fogo e, portanto, estamos menos adaptados para saber como atuar perante, sobretudo, incêndios florestais. Isto tem a ver também com aquilo que nós devemos fazer para nos prepararmos. Os incêndios em Portugal não são um fenómeno episódico, não são a erupção do vulcão da Sicília, que acontece de 10 em 10 anos. Não são um tremor de terra em Lisboa, que acontece de 300 em 300 anos. Temos uma probabilidade enorme deles acontecerem todos os anos e de se repetirem mais extremos ou menos extremos. Posto isto, nós temos que, de facto, preparar as pessoas para elas próprias se autoprotegerem. Não é dizendo que elas se devem autoproteger, porque isto não se faz de um minuto para o outro. As pessoas têm que ser educadas, e educadas de forma positiva, a partir da escola, nas situações que podem ter pela frente, para saber como se devem comportar. Temos que preparar territórios para que elas estejam mais protegidas. Nós, os aglomerados que temos do interior, neste momento, eu vi em Portugal, desde há relativamente pouco tempo para cá, mas comecei a ver uma situação que tinha visto na Grécia em 2007. Eu fiquei espantado quando estive nos incêndios da Grécia em 2007, com um mato a entrar dentro dos aglomerados, ou seja, as casas estavam rodeadas por matos. Em Portugal, em 2007, isto não acontecia desta forma. Portanto, isto é um fenómeno que se tem vindo a agravar desta tal continuidade de combustíveis que nos entram pela casa dentro. Temos depois, também tão mau como esta continuidade do espaço rural, do espaço florestal, o espaço rural urbanizado. Temos cada vez mais aglomerados populacionais, com uma população mais velha, com uma população menos capaz e, portanto, com baixas densidades e, acima de tudo, com muitas construções devolutas. E estas, digamos, eu quase que diria que se não são as piores, talvez o possam ser no comportamento dos incêndios florestais. O incêndio florestal é um fenómeno relativamente rápido e, portanto, se nós não tivermos nada muito próximo das casas que faça propagar o incêndio dessa casa, estou a falar de uma casa em condições de habitabilidade, em princípio, na maior parte das circunstâncias, essas casas têm capacidade para resistir a um incêndio florestal. É claro que se não tivermos uma pilha de lenha ou árvores, mesmo por cima do telhado dessa casa. O que acontece em muitos dos nossos aglomerados das zonas serranas é que nós temos dentro do aglomerado zonas de matos, zonas abandonadas e casas sem telhado, sem portas, sem janelas. E nessas o fogo não é rápido. O fogo instala-se e, portanto, pode durar horas. Houve casas nos incêndios de outubro que arderam no dia 16. O incêndio já tinha passado no dia 15. Casas encostadas a outras habitações ou outras construções que estavam devolutas, que foram todas consumidas no dia 15, e que o fogo se propagou por ligações de madeira que os próprios proprietários esqueceram que existiam, como é normal. E, portanto, no dia 16 houve casas a arder depois do incêndio florestal ter passado há mais de 12 horas. E, portanto, este é uma outra particularidade que temos de olhar para o nosso sistema. Quer dizer, se nós queremos proteger os aglomerados, nós temos que preparar o próprio aglomerado, a envolvente desse aglomerado. E a preparação do envolvente desse aglomerado tem que contar com
a iniciativa local, com as pessoas que lá vivem ou com as pessoas que estão em proximidade. Nós temos frequentemente tendência, quando acontecem fenómenos destes, substituirmos o Estado ou as organizações, substituírem-se às pessoas que lá vivem, irem fazer por elas e a seguir retiram-se. E o que acontece é que normalmente estas medidas têm um efeito de facto imediato, enquanto tiverem duração elas são eficazes, mas quando o Estado se retira elas perdem a eficácia. Porque como a recuperação da nossa vegetação é muito forte, nós, ao fim de 3, 4 anos, nós estamos no mesmo estado em que estávamos antes. E, portanto, relativamente aos incêndios florestais em gerais, precisamos agora, eu diria que nós nos atrasamos e deixamos de evoluir com o fogo. Portanto, o fogo serviu-nos durante milhares de anos, nós servimos-nos dele, vivemos com ele, em relativa paz, claro, é fogo, é sempre um dos elementos mais poderosos da natureza. E aquilo que tem acontecido nos últimos anos é que o fogo tem tido comportamentos cada vez piores por estes eventos climáticos catastróficos, termos vento que atravessa o norte da África, o deserto do Saara e do Sahel, e nos chega aqui carregado de poeiras e com teores de umidade extremamente baixas, é um fenómeno episódico, mas pode acontecer mais vezes. E, portanto, nós temos andado a tentar resolver o problema dos incêndios sem conhecimento. Temos trabalhado com muitos meios, com algum dinheiro, e utilizado muito pouco racionalidade, conhecimento, avaliação daquilo que estamos a fazer. E temos também deixado que exista muita inconsciência no uso do fogo. Nós sabíamos, nos dias 15 de outubro, no dia 14 de outubro logo, que ia haver pessoas que iam fazer fogos. Porquê? Porque tradicionalmente, todos os anos, no final do verão, quando se anuncia que vai vir chuva, sabemos que as pessoas, indevidamente, e a maior parte deles sem nenhuma razão especial, por pequenas coisas de queimar o vale, de queimar um monte de restos agrícolas, de coisas dessas, fazem fogo. Só que este ano nós tínhamos condições tão particulares que devíamos ter sido extremamente agressivos relativamente à mensagem. Nós não podíamos ter passado uma mensagem a partir de segunda-feira a dizer que ia chover e, portanto, que ia acabar o verão, simultaneamente que íamos ter influência do Ofélia, que íamos ter ventos que iam passar pelo norte da África, portanto sabíamos que eram secos, estávamos com um índice acumulado de seca dos piores que temos tido nos últimos anos, e não ter dito, meus senhores, não se matem, não façam fogo, estejam quietos, protejam-se dentro das vossas casas se tiverem condições, não façam disparates porque isto mata-vos. Eu acho que nós temos, as informações que têm sido passadas a nível da comunicação social são frequentemente indutoras em erros, desde logo porque aquilo que nos procuram mostrar sempre foram as casas que arderam. Sempre que há incêndios na Califórnia, mostram-nos as casas que arderam. Há incêndios na Austrália, mostram-nos as casas que arderam. E depois aqui, frequentemente, os jornalistas andam de micro na mão a perguntar quantas casas é que arderam. E esquecem-se muitas vezes de perguntar, efetivamente, quantas casas... Estou a falar em incêndios normais, não estes extraordinários de Pedrógão e do final do ano de outubro. Incêndios normais, quantas verdadeiras casas com pessoas a viver é que arderam. Isto, ou não de transmitir as casas da Califórnia e da Austrália, são em madeira. E, portanto, são condições completamente diferentes. Eu, na Austrália, posso viver no meio da floresta de São Bernardino, no meio do mato, se quiser, rodeado pelas árvores, pelo mato, por tudo. Fazem-me ensinar um termo de responsabilidade, em que eu me responsabilizo e me dizem logo, em caso de urgência, a sociedade não se responsabiliza por si. Portanto, nós temos que ter mecanismos de passar alguma responsabilidade para a atuação das próprias pessoas. E, portanto, temos que fazer este trabalho. Temos de trabalhar com antecipação e ser mais agressivo nas mensagens quando queremos dizer não trabalhem com fogo, não ponham fogo, porque isso pode-vos matar. E, ao mesmo tempo, ter um serviço, de facto, que seja eficaz em termos de inteligência, que liga a prevenção e o combate. Quando nós temos situações de emergência, nós gostaríamos de ser apoiados por voluntários ou por profissionais. E dentro dos profissionais, por profissionais ou por especialistas. Nós continuamos a apregoar a nossa particularidade de termos um sistema de voluntariado de proteção civil. Meus senhores, eu acho que isto aqui, da minha cabeça, não bate certo. Proteção civil e voluntariado são coisas, quanto a mim, estão desligadas. Sim, senhor, que tenhamos voluntariado. Sim, senhor, que, em termos de mãos para ajudar, de poder para ajudar, de operação, quanto mais tivermos, melhor. Agora, quem coordena, quem manda, tem que saber aquilo que está a fazer. Quem coordena, combate ou pré-supressão, é a preparação das pessoas e do território para estas situações, tem que ser um especialista do mais alto grau. Tem que saber perfeitamente o que é comportamento de fogo, aquilo que pode esperar desse comportamento de fogo, porque ele é bastante previsível, e trabalhar dessa forma. A seguir, cá em baixo, na operação, se temos voluntários profissionais, tenhamos toda a gente. Uma das coisas que nós perdemos também foi a própria participação das populações rurais, muitas vezes, no combate aos incêndios florestais. E, portanto, aí é preciso toda a gente, aí sejamos todos voluntários, mas sejamos voluntários dentro daquilo também que sabemos fazer. E,
E, portanto, a minha mensagem, espero que seja numa perspectiva positiva, depois de tudo isto negro, é difícil falar, espero que a gente evolua com estes incêndios para atuar melhor no futuro. Obrigado a todos.